Meus queridos irmãos, minhas irmãs, na semana que passou, nós íamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com o filho de Timeu, chamado de Bartimeu. Deixe-me pegar o celular para acompanhar o horário, senão eu me empolgo e vocês da meia-noite não saem daqui hoje. Eu estou sem relógio, né? Então, vejam bem. Na semana passada nós íamos, nosso Senhor se encontrando com um cego de nascença, o filho de Timeu. Aquele homem ali, ele ouve falar de Jesus. Jesus Nazareno está passando. E ele fica ouriçado, totalmente alegre, porque ele tem ali diante dele a esperança que ele estava aguardando, a oportunidade de vencer a sua cegueira. Aquele homem que ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele homem que fez o coxo andar, aquele homem que fez maravilhas na vida dos outros, também pode agir na minha vida. A esperança é agora. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E começou a gritar. Se encontra com nosso Senhor. Nosso Senhor pergunta o que ele quer. E ele diz: eu quero ver, que eu veja meu Senhor. E o Senhor diz: vai, a tua fé te curou. E aquele homem recupera a vista e sai no seguimento de Jesus. Aquele cego ali representa todos nós, que antes de escutarmos a palavra de Deus, não conseguimos enxergar a vida com olhar espiritual. Aquele cego ali representa todos os pagãos que não são batizados, que não receberam ainda a fé, a esperança, a caridade, que ainda estão na escuridão da vida. Olhem que aquele cego faz a experiência com Jesus quando ele ouve falar de Jesus. Ele está vindo e ele grita. Olhem a liturgia de hoje. Nós vemos o encontro de um mestre da lei, um douto na ciência bíblica, um douto em mandamentos. O encontro desse mestre da lei com Jesus. Esse mestre da lei vai interpelar Jesus. Eu quero saber se esse homem conhece a lei. Eu quero saber o que é que esse homem pensa. E aquele mestre faz uma pergunta a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Vocês sabem, não me custa lembrar. Os preceitos judaicos do Antigo Testamento consistia em 613 proibições. E os judeus deveriam conhecê-las todas, para que não pecassem, para que não se afastassem do projeto de Deus. E ali ele pergunta a Jesus qual o primeiro mandamento. Uma pergunta pueril, muito ínfima, pequena, diminuta, porque todo judeu sabia o primeiro mandamento. Mais ou menos como se alguém perguntasse a vocês assim: qual a oração que Jesus ensinou? E vocês respondessem: Pai Nosso. E ele se reza assim: Pai Nosso que estás nos céus, e rezasse o Pai Nosso. Jesus responde com propriedade: o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ouve, ó Israel. O primeiro mandamento consiste em escutar a palavra de Deus, para poder amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Quem não ouve a palavra de Deus, quem não se dispõe a escutar a palavra de Deus, é incapaz de amar a Deus. Porque o amor de Deus é arraigado nos nossos corações na medida em que nós escutamos a sua palavra. A fé não nos entra pela visão, nem pelo olfato, nem pelo paladar, nem pelo tato. A fé nos entra pela audição. Ao escutar a dabar de Deus, ao escutarmos a palavra de Deus, ao escutarmos a palavra que é o próprio Deus encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Só que, meus irmãos, vejam bem, é preciso, ao escutar a palavra, tomarmos 3 atitudes para o nosso crescimento de fé. Primeiro, eu devo, ao escutar a palavra, me despojar de mim mesmo. Se eu ouço a palavra, estou cheio de mim mesmo, eu vou continuar vazio de Deus. Depois, ao me esvaziar de mim e receber a palavra, eu devo tomar posse dessa palavra e aceitar a palavra como dirigida ao meu coração. E o terceiro movimento, mudar de vida, me esvaziar, aceitar a palavra e mudar de vida. Não adianta só escutar a palavra se você não tem determinação. Não adianta só escutar a palavra se você não está disposto a servir a Deus. Porque vejam, tem pessoas que pensam que servem a Deus, mas servem a si mesmas. Tem pessoas que pensam que servem a Deus do jeito que elas querem e não servem. O serviço a Deus deve ser feito do jeito que Ele quer. É preciso ouvir a palavra para amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o Senhor, o bom Deus, vai responder àquele mestre da lei, não só o primeiro mandamento, mas vai completar com o segundo mandamento. O segundo é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento segundo aqui, ele não serve mais hoje para nós católicos. Ele caiu no ostracismo, ele foi superado. Ele não é mais atual. Vocês lembrem que nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa muito claro: eu não vim abolir a lei, mas vim levar a lei à plenitude. Vim interpretar de uma forma perfeita e plena a lei. Aqui nós temos um mandamento que não serve mais para nós. Hoje nós não podemos de modo algum amar o próximo como a nós mesmos. Isso aqui está errado. Para nós hoje é preciso fazer como o Senhor falou. Como foi que o Senhor atualizou esse mandamento na quinta-feira santa diante dos apóstolos? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, a medida do amor agora ao próximo não é a minha medida, mas é a medida de Deus. Eu não devo amar o outro agora,
segundo os meus critérios, mas eu devo amar o outro segundo os critérios divinos, segundo os critérios eternos. Então vejam, o critério agora é amar a Deus como Ele nos amou. Por que isso, minha gente? Porque tem pessoas que não se amam, e na medida em que não se amam, querem amar o outro assim. Por exemplo, uma pessoa que se droga, ela pode pensar que se ama assim. Isso não é amor. E ela oferecer a droga ao outro, está matando o outro aos pouquinhos. E pode pensar que aquilo ali é amor, e não é. A medida para que eu viva a minha fé é amar o outro na medida em que Cristo me amou. E é interessante porque não existe limites. Não existe de modo algum uma barreira de amor. Qual é o amor? Qual é a medida do amor de Cristo, Padre? É amar sem medidas, é amar sem limites, ao extremo da vida. E olhem que a Santa Mãe Igreja, ao nos colocarmos a imagem do crucificado no altar, a Igreja nos mostra o preço da nossa salvação, que foi a morte de alguém que nos amou, sem esperar nada em troca. Porque muitas vezes nós queremos amar o outro na medida em que o outro me ame. E observem que o grande diferencial da religião cristã é justamente ser a religião do amor encarnado em meio aos homens. É impossível ser cristão sem amar. É impossível ser cristão sem fazer a experiência do amor. No cristianismo não pode existir desamor. Não combina com o cristão o ódio, que é a total ausência do amor, é a disparidade do amor, é o antônimo do amor. Não. O cristão foi feito à semelhança de Deus para amar. Observem que esse sentimento nobre, que essa virtude teologal, só nós humanos temos essa capacidade de amar e sermos amados. Ninguém. Mas nenhum ser humano, nenhum animal vivo, nenhum ser vivo é capaz de fazer essa experiência de amar e ser amado. Um jatobá não ama. Um coelho não ama. Um cachorrinho, como eu costumo dizer a vocês, que fica todo alegre quando vocês chegam em casa abanando o rabinho, não ama também. Só nós amamos. E por que, minha gente, não fazermos a escolha de amar? Por que guardar ódio no coração, rancor, raiva? Por que viver sendo uma caricatura, se nós podemos ser uma obra de arte? Por que preferirmos o dissabor do ódio ao invés da gostosura do amor? Amar é tão bom. Amar é próprio de quem vive em Deus. Amar em todas as suas dimensões. Não esse amor leviano, sinônimo de sexo, muitas vezes desregrado. Não é isso não que eu estou a exortar vocês. Mas amar em todas as suas facetas, em todas as suas dimensões. Filho que deve amar o pai e a mãe, respeitá-los. Um amor sublime.
pai e mãe que deve amar, respeitar os filhos, o amor materno, o amor paterno, únicos no mundo. O amor entre amigos, naquilo que comumente nós chamamos de amizade. Dois amigos que se amam, que se respeitam, que têm responsabilidade um com o outro. Algo tão fora de moda, porque as relações de amizades hoje em dia são relações tão levianas, vazias, destituídas de responsabilidade. Amar o outro, enxergar o outro como alguém sagrado, alguém que me colocou, alguém que Deus colocou na minha caminhada, para que eu possa, pegando na mão, caminhar rumo ao céu. O amor magnânimo da entrega esponsal de uma esposa a um esposo. O amor grandiosíssimo, altruísta, de zelar de alguém que precisa e de ter compaixão de alguém que está passando por duras penas na vida. É esse amor que o Senhor, o bom Deus, nos diz: amem-se como eu vos amei. É uma pena, meus irmãos, que nós somos tão acostumados com relações falsas, de amizades de fachada. É uma pena o desrespeito dos filhos para com os pais, e dos pais também para com os filhos. É uma pena que não existe mais amor entre um casal, porque existe uma falsidade, uma reserva ali dentro. E observem que esse amor que Deus tem por nós, ele não passa de modo algum, apesar das nossas infidelidades e misérias e egoísmo para com Deus. Vocês já pararam para pensar, se vocês fossem amados por Deus, como vocês amam a Deus? Se à medida que Deus amasse vocês e a mim, fosse a medida que nós o amamos, não teríamos outro resultado, senão uma vida infeliz. E no término dessa caminhada temporal, a condenação eterna. Porque se existe um bicho que quer aprender a desamar, é esse bicho chamado homem. Onde o tempo todo quer negociar o amor. Hoje, uma das expressões mais belas de amar é, sem dúvida nenhuma, o amor paterno e o amor materno. Uma mãe é capaz de perdoar um filho, mesmo o filho cometendo tantas coisas contra ela. É capaz de cuidar do filho, mesmo o filho tendo sido tão ingrato em algum momento da vida. É capaz de esperar a volta do filho uma vida toda. Mãe é assim. É por isso que o amor de mãe é a manifestação ciumenta do amor de Deus, do amor zeloso de Deus. E o Senhor, o bom Deus, como não poderia estar o tempo todo aqui em nosso meio, fisicamente, Ele colocou o seu amor no coração da mãe e do pai, para que nós sentíssemos um amor piedoso e genuíno. Não temos outra saída, senão aquecermos esse coração frio e permitir que esse nosso coração volte a amar. Não temos outra saída senão amolecermos o concreto, o nível 5 do nosso coração,
e permitir que o amor habite ali. Alguns santos da igreja, ao contemplarem a dureza do coração do homem, chegaram a exclamar assim: o amor não é amado. Que disparidade, minha gente. Por quê? Porque se existe uma chave de felicidade para interpretarmos a nossa vida, é justamente essa capacidade de amar que nós temos. E nada acalenta tanto a nossa história do que saber que somos amados e que amamos alguém. Só que o amor acarreta sofrimento, porque o homem se desfigurou, porque infelizmente as pessoas não conseguem se amar na mesma proporção. O amor sempre acarreta sofrimento. Se você não está disposto a sofrer, você nunca vai amar. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. E olhem que a máxima expressão do sofrimento amoroso é a cruz de Jesus. Por tanto nos amar, tanto sofreu. Com o seu coração aberto, chagado, simplesmente por amar. E vejam o drama da cruz. Ele amando ali, contemplando como eu contemplo um pouco do alto vocês, Ele amando a todos, e aqueles todos ali esbravejando como cães raivosos, e Ele olhando a todos diz assim: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, meu Pai, eles se fecharam para o amor, mas mesmo assim eu continuo amando a todos eles. É por isso, minha gente, que é muito triste nós vermos situações mesquinhas de tempo, de falta de generosidade de pessoas para com Deus, onde você muitas vezes é capaz de passar uma noite toda em uma festa, mas uma hora dentro da igreja parece uma eternidade. Onde você tem tempo e disposição para muitas vezes fazer as coisas mais vulgares em um ambiente festivo, mas é incapaz de fazer uma das coisas mais sublimes da igreja, que é proclamar a palavra de Deus aqui nesse ambão. Tem tempo de passar uma noite toda ou uma tarde toda no WhatsApp ou na frente de uma televisão, ou quem sabe na porta olhando a vida do outro, mas é incapaz de rezar o texto em 20 minutos. Tantas coisas nos roubam de nós mesmos. E muitos ainda abrem a boca para dizer: eu amo a Deus. É mentira. Quem ama a Deus se dedica a Deus. Quem diz que ama e não gasta tempo com a criatura amada é um mentiroso. Quem diz que ama e não se dedica à criatura amada é um falso. Quer saber a proporção que você ama a Deus? Meça o tempo na semana que você se dedica a Deus. O tempo que você gasta com Deus
É o tempo do seu amor para com Deus. É o tamanho, melhor dizendo, do seu amor para com Deus. O tempo que você gasta com Ele é o tamanho do seu amor para com Ele. Só que as pessoas esquecem de uma coisa: Deus não nos rouba de nós mesmos. O tempo que nós gastamos para com Deus amolece o nosso coração, forma a nossa consciência, nos faz enxergar a vida com um olhar completamente diferente. Por quê? Porque Deus não nos atrapalha, mas Deus nos molda, nos transforma cada vez mais em criaturas mais belas aos seus olhos. E isso é tão bonito, porque nenhum de nós está pronto ainda. Todos nós somos obras de artes nas mãos de Deus, a sermos moldados todos os dias. E olhem e guardem no coração que quanto mais você é generoso para com Deus, mais feliz você é. E quanto você é menos generoso com Deus, mais infeliz você é. Porque a felicidade consiste em caminhar sobre o olhar de Deus e assim ser feliz. Só que vejam que coisa. Aqui, aquele mestre da lei, ele vai confirmar as palavras de Jesus. Muito bem, mestre. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Ou seja, você é um impostor, você é um mentiroso. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que muitos holocaustos e sacrifícios. O que é isso aqui, minha gente? É aquilo que nós vemos nos dias de hoje. Aquela figura que diz assim: eu amo a Deus, mas você nunca vê na igreja rezando. Mentiroso. É aquele que diz assim: eu rezo em casa. Mentiroso. Não tem coragem de ir na igreja rezar 10 minutos. É aquele que pensa que depois de morto tem condições de reaver uma amizade perdida durante uma vida toda. Não vai reaver não. É em vida que nós somos amigos de Deus. Se você quer ir para o céu, comece a experimentar o amor de Deus na amizade com Ele agora, porque depois de morto não adianta nada. Pode pedir 1000 missas, pode passar 30 vezes o seu caixão dentro da igreja. Se você em vida não procurou Deus, o seu lugar não é o céu, mas é o inferno. Nossa Senhora, Padre, que palavra dura. Sim, que tem como objetivo te levar a Deus. E a gente muda, e a gente transforma a nossa vida, e a gente cresce quando nós escutamos a verdade, porque a verdade é o próprio Deus. É impossível ir para o céu se não se entrar pela porta estreita. É impossível ir para o céu se não se fizer sacrifícios de mudança de vida, de entrega total durante uma vida toda. E olhem que as palavras de Jesus, aquele homem ali, são palavras escandalosas, quando Jesus diz assim: olha, tu não estás longe do reino de Deus. Esse texto, a gente pode resumi-lo com a primeira perícope de cima e com as últimas palavras de Jesus. Ouve, ó Israel. É o Senhor dizendo assim: ouve, Gustavo, ouve, Marley, ouve, Joel, ouve, Cida, ouve, Geraldo. É o Senhor dizendo assim: tu não estás longe do reino de Deus.
Por quê? Porque você ouve a minha palavra e se esforça a duras penas para colocar em prática. Vejam que esse ensinamento de nosso Senhor aqui, no Evangelho de Marcos, não é nada estranho à comunidade dos judeus, porque já está lá desde o livro do Deuteronômio. Só que o Deuteronômio traz um dado importante que aqui Marcos não coloca. O finalzinho da primeira leitura de hoje, vejam aí. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. É preciso gravar, marcar a palavra de Deus nos nossos corações. E vocês podem resumir isso aqui em uma frasezinha assim: Deus é amor e eu fui feito para amar. Pronto. É o norte de uma vida toda. Deus é amor e eu fui feito para amar. E esse ser feito para amar, você pode destrinchar nas vertentes que você quiser. Verticalmente amar a Deus, horizontalmente amar os irmãos. E aqui está um segredo de uma vida toda. Cristão que vive assim, pode cantar como o salmista hoje cantou: eu vos amo, ó Senhor, porque sois a minha força. Cristão que vive assim, pode dizer: Senhor, eu te amo. Está doendo, mas eu te amo. Senhor, eu não entendo, mas eu te amo. Senhor, eu não aceito, mas eu te obedeço, porque te amo. Cristão que vive assim, é cristão que vai ser feliz no céu. Cristão que vive assim, é cristão que pode descobrir o sentido da vida e de chegar até Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, não tenho mais nada na noite de hoje a dizer a vocês. Simplesmente convidá-los nessa aventura de amar. Ame. Não permita que o teu coração seja uma fossa de estercos e imundícias. Permita que o teu coração seja de verdade um lugar sagrado, onde só encontra morada coisas boas que te levam para o céu. Que a bem-aventurada Virgem Maria, com o seu coração aberto aqui no nosso altar, nos mostre o caminho para amarmos cada vez mais a Deus. Peça a Deus essa capacidade de amar. Talvez você nunca pediu. Peça a Deus para ser alguém mais amoroso. Porque, minha gente, olha, tem gente que por onde passa vai deixando um rastro tão ruim. Mas é preciso deixar saudade no coração do outro. Essa saudade santa que nos leva aos céus. Que nós possamos todos, ao fazermos essa experiência de amar, nos santificarmos e assim um dia alcançar os céus. Peguem o folheto de vocês, que estão com ele aí no banco, que estão com ele aí na mão. E vamos juntos repetir esse refrão do Salmo com muita fé, com muito amor. Rezemos juntos 3 vezes. Eu vos amo, ó Senhor. Eu vos amo, ó Senhor. Não tenha medo. Na hora das dores, das dificuldades, lembre-se que o Senhor, o bom Deus, é a força que te mantém de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
creio em Deus Pai.